aplicando isso especificamente na nossa ementa, as aulas 7, 8 e 9 vão tratar de representações de palavras, desde ali do NLP clássico até com esses modelos de linguagem que são o estado da arte vigente hoje. Então a gente vai ter 3 aulas dedicadas a isso. E depois a gente vai focar em aplicações de NLP de fato. Então, eu coloquei aqui uma lista de tarefas de NLP que vocês podem ficar à vontade para avaliar, dada a necessidade que vocês têm no trabalho, ou então interesse acadêmico para investir nisso, qual seria o tipo de tarefa que mais se adequa à sua realidade, para utilizar já como um projeto aqui para a disciplina mesmo. Então, a gente tem, dessa lista aqui, a gente tem tarefas que tem um foco mais linguístico, como análise sintática, análise gramatical e etiquetagem morfossintática também, que são modelos em que você dá frases para o modelo e ele te devolve qual que é a classificação sintática ou gramatical de cada palavra da sua frase. Ele te devolve uma árvore de análise feita em cima das suas frases também. E isso ainda é relevante para quem ainda precisa desse tipo de padrão para fazer outras tarefas. Então, por exemplo, para trabalhar com modelagem de tópico, que é um tema muito comum da gente precisar na vida real, ajuda bastante se você sabe qual que é a classe gramatical das palavras que você está trabalhando, para você usar no pré-processamento ali e descartar elas, se não forem relevantes. Então, por exemplo, para modelagem de tópico é interessante que você mantenha somente os substantivos. Um exemplo. Então, se você tem acesso a um modelo desse, você descobre ali qual que é a classe gramatical de cada palavra, descarta baseado nisso e dá continuidade no seu modelo depois. Então, a gente tem tarefas também de extração de informações, que são extração de entidades, vinculação de entidades e extração de relações, que são voltadas mesmo para se extrair, para você dar estrutura para texto não estruturado. Então, você tem um documento, você quer descobrir informações relevantes nele, você usa esses 3 tipos de modelo para identificar automaticamente as informações relevantes. E daí em diante a gente tem tarefas mais avançadas do ponto de vista de semântica, como análise de sentimento, classificação de texto. Tem tarefas que fazem a conversão de um texto em um outro texto, como é o caso de tradução automática, que hoje em dia ela é feita por modelos de deep learning. E também como sumarização. Você tem um documento, você quer fazer um resumo dele, a rede te produz um texto resumido. Modelagem de tópicos, que eu já falei, que no meu conhecimento, acho que para essa tarefa específica, o NLP clássico ainda resolve melhor. Semantic Role Labeling é uma tarefa em que você dá a sua frase e o modelo ele identifica componentes semânticos ali naquela frase que sejam do seu interesse. Então, ele basicamente responde uma pergunta: quem fez o que a quem? Então, você consegue descobrir isso. Resolução de correferência. Você tem o seu texto, você está se referindo a uma pessoa de várias formas diferentes, ou então se referindo a um substantivo de várias formas diferentes. A resolução de correferência é isso: você identificar todas as menções a uma única entidade do texto e saber de que elas se tratam daquela mesma entidade. E aí a gente pula para as tarefas que são bem mais pesadas e bem mais complexas, que são de perguntas e respostas, similaridade semântica, que você tem 2 textos e você quer saber quão similares eles são de alguma forma. Reconhecimento de inferência, você também tem pares de sentenças, você quer tirar alguma conclusão, como elas estão relacionadas entre si. E aí, essas últimas 3 aí, tem o text to voice e o voice to text. Acho que o Rafael e o Lucas vão falar de text to voice. Mas reconhecimento de voz não é uma dessas?
Eu acho que numa dessas, e o Fred que não está aqui hoje, ele vai falar da outra parte. E essa última tarefa aí, que é SQL Query Generation, é você pegar um texto e gerar um SQL a partir dele. Tá. Essa é aquela lista anterior que eu compilei ela a partir de outras que eu fiz uma pesquisa, mas a gente tem esse site que é bem interessante para quem está pesquisando em NLP, que chama nlpprogress.com, e ele tem uma lista de todas essas tarefas para a língua inglesa e ele mantém um benchmark para cada uma delas. Então, se você sabe qual o problema que você tem, que você quer resolver, você vai nesse site que possivelmente você vai ter um paper ali que é o atual estado da arte para essa tarefa. E se tiver um GitHub vinculado ali, você vai conseguir utilizar o código daquele pessoal para conseguir fazer o seu trabalho. Então, isso aqui é um recurso bem essencial. Então, na nossa ementa, depois que a gente tiver todo aquele embasamento de Deep Learning, de representação de palavra e de NLP de uma forma em geral, aí as últimas 4 aulas vão ser dedicadas para essas aplicações específicas mesmo. Nesse ponto aqui, já seria interessante que vocês tivessem em mente qual problema vocês vão querer atacar, para que vocês já possam começar a desenvolver os seus projetos. Tá, finalizando, como o nosso curso é focado não só em Machine Learning, mas como Deep Learning, então a gente tem os nossos frameworks aí que são mais básicos para a gente trabalhar desenvolvendo rede neural hoje, que é o TensorFlow e o Keras. Uma recomendação do Anderson é que a gente comece pelo Keras porque ele é mais simples, ele encapsula boa parte da complexidade do TensorFlow. E o PyTorch, ele é um framework assim, que eu não vou dizer mais avançado, mas ele é o que é mais utilizado hoje em dia por aqueles frameworks que eu mostrei, que estão voltados para NLP hoje em dia. Então, é interessante que você tenha algum entendimento deles, para se ter um entendimento desse código-fonte que vocês vão encontrar, para conseguir trabalhar em cima deles. E fora isso, tem esse kitzinho básico aqui de Machine Learning e Data Science, que é útil para todo mundo, para fazer desde lá daquela etapa inicial do pré-processamento do texto até que você possa conseguir aplicar o seu texto já num treino de uma rede. E aqui a gente tem alguns recursos também, mas já específicos para NLP. Então a gente tem alguns dos principais frameworks de mercado hoje, que são o NLTK, o Jensen, o Space, o Stanford NLP e o Spark Machine Learning Lib, para quem trabalha em stack de Big Data. Já focado em tarefas específicas de NLP, que você pode fazer um treino utilizando toda essa infraestrutura de modelo de linguagem que eu mostrei hoje, tem o Alien NLP, tem o Flare, tem o Fast AI, e o PyTorch Transformers é onde a maioria desses modelos que estão sofrendo aí avanço dia após dia é mantido. E o New Word Embeddings é um repositório de modelo estático de palavras pré-treinado que a gente tem para o português, e basicamente todo mundo que trabalha com isso hoje em dia acaba recorrendo aos vetores do NIL. Então é um recurso interessante também. Lá no NIL que vocês vão encontrar não só isso, mas como alguns outros recursos que o grupo de pesquisa mantém também. Então eles têm alguns corpos, têm alguns outros modelos, mas assim, também mais focados no LLP clássico do que em Deep Learning, que é o que a gente está fazendo aqui. Tá lá no LLP. E eu coloquei ele também alguns blogs que são as maiores fontes de informação que a gente consegue ter em relação aos avanços que a gente tem em NLP hoje. Então, o NLP Progress e aquele Awesome NLP, eles mantêm um repositório no GitHub de quais são os principais recursos voltados para NLP hoje. É interessante que vocês deem uma olhada para conhecer todo o repertório. O Ruder.io e o HuggingFace.co são blogs dos pesquisadores mais relevantes da área que a gente tem hoje, que, pelo menos da minha perspectiva, é onde eu acho que as principais notícias e avanços estão saindo.
Tem esse FairSec, que é um repositório do Facebook, que é um framework de NLP específico em cima do PyTorch, que se eu não me engano é o próprio Facebook que mantém, que é bem interessante também. E tem o Kaggle, que é uma plataforma que a gente vai utilizar para fazer algumas das competições da disciplina, e também é um lugar interessante para se achar dataset. Então, para quem aqui está na área jurídica, eu acredito que sejam muitos, até foi divulgado um corpus de acórdons que foi publicado essa semana no Kaggle, por um pesquisador que eu acredito que seja do próprio TCU. Então ele foi lá no Kaggle, divulgou um corpus bem grande, completamente aberto para a comunidade. Não sei. Eu acho que não. Isso, Neto Ferraz. Não sei se está anonimizado, não cheguei a baixar. Eu acredito que não. Eu acho que não. Uhum. Fora isso, ele colocou o GitHub dele lá, outras bibliotecas que ele utilizou para fazer os trabalhos dele. E acredito que por hoje é isso.